Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e o nosso canal Imagens em Foco já completou um ano, isso mesmo, um ano trazendo novidades para vocês e diversas curiosidades relacionadas a esse universo tão intrigante das imagens. E como nós estreamos o canal falando delas, as fake news, nós vamos agora, né, que completamos um ano, exibir aí para vocês uma entrevista que foi ao ar na TV da Assembleia Legislativa de São Paulo em 2019, em que eu e o professor Jack Brandão concedemos um bate-papo para o programa Em Discussão, e vocês vão poder acompanhar bem mais sobre o tema fake news. Eu sei que muitos já estão cansados de ouvir, mas parece que é a pauta da vez e vai continuar sendo, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a compreender por que tantas pessoas insistem em partilhar notícias falsas, manipular informações e, claro, contribuir para esse cenário caótico que estamos vivendo hoje. Quer saber mais? Então fique aí, porque depois da vinheta vocês vão acompanhar bastante coisa interessante. Estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Roda a vinheta! Esta não é fake news. O jornal O Globo recentemente publicou que o Congresso deve ter uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o uso de fake news nas eleições de 2018. O requerimento, com assinaturas de 276 deputados e 48 senadores, bem acima do mínimo exigido, está em fase de conferência de assinaturas. Até a campanha presidencial do ano passado vai ser investigada. Será que uma notícia falsa pode arruinar o sistema democrático e influenciar eleições? Assunto do Em Discussão de hoje. Os nossos convidados são Jack Brandão, que é professor e pesquisador da Unisa, em São Paulo, e Mariana Mascarenhas, que é jornalista e também pesquisadora. Sejam muito bem-vindos ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com vocês. Bem-vindo de volta, professor. Eu agradeço. Professor, eu começo pela notícia, né, de criação de uma CPI no Congresso Nacional para apurar fake news. E a pergunta que a nossa produção colocou lá no final, mas na verdade é a primeira e decisiva: pode uma notícia falsa comprometer o resultado de uma eleição e, de alguma maneira, enfraquecer os pilares da democracia? Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Infelizmente, nós temos de mostrar e demonstrar que isso é uma verdade. Não só uma verdade, que é uma palavra que normalmente eu não uso, mas é um fato. Nós temos, na última eleição, nós vimos uma enxurrada de mensagens, que nós não poderíamos dizer que fossem factuais, que se tornaram uma verdade construída, a ponto de as pessoas acreditarem piamente. E é o grande problema da fake news. Então, criam-se na realidade verdades, e essas a partir de fatos não verdadeiros, vamos chamar assim, apesar da redundância, apesar da utilização dessa palavra, e você consegue transformar isso num fato real, a partir de um modelo de construção. Sim. Então, nós temos de sempre lembrar isso. Todas essas notícias são construídas. E, infelizmente, isso pode sim mudar o jogo político, como muda muitas vezes o jogo político. Um grande exemplo que nós temos é a própria questão que nós temos dos vazamentos, sim, agora da questão da Lava Jato, que estão mostrando, estão comprovando aquilo que muitas pessoas já demonstravam e já mostravam. Opa, aí há algo por trás, há algo por trás. E isso está sendo desmascarado.
Quantas pessoas acreditaram piamente em todas as revelações que estavam sendo ditas naquele momento? Só que não se sabia a gravidade do assunto, o conluio entre o magistrado e o Ministério Público. Sim. E isso é extremamente preocupante, é extremamente grave. Inclusive, professor, a construção e desconstrução agora de heróis, porque parece que o Brasil, o país ansiava, né, por um salvador, um Messias. É o grande problema que nós temos. Eu sempre falo a mesma coisa, que é a questão da própria imagem. Sim. Essa ideia de nós construirmos algo que não necessariamente é real e imputarmos como algo real, sim, isso é extremamente pernicioso. E é o grande viés das fake news. Sim. Você traduzir algo, é um anseio de algumas pessoas, de uma parcela da população, e traduzir isso como se fosse um fato. Pronto. A partir do momento que você constrói isso e você joga para a mídia, vira fato. Tá. Mariana, bem-vinda. Conta pra gente da sua pesquisa, que inclusive, juntamente com o professor, tem trabalhado a questão das fake news. Como isso chegou à academia, às universidades, e como essa nova geração tem... Eu digo uma nova geração que não tem o hábito de ler jornal no formato papel, vamos dizer assim, que busca a informação no celular ou que recebe, não é que busca. Muitas vezes ela vem de maneira singela, chega como uma notícia. Como você tem trabalhado isso com as novas gerações? Você que também é bem jovem. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação no programa. Quando a gente fala na questão da fake news, a gente tem que pensar o seguinte: a gente está vivendo um momento em que a fake news se fala muito, tudo é fake news. Ela sempre existiu. Desde o surgimento da palavra e da imagem, sempre existiram as informações falsas, né? Sim. Eu até brinco que em cidade do interior, quem fazia fake news era a vizinha fofoqueira. Levava uma informação falsa, ninguém sabia se era verídico ou não sobre determinada pessoa e levava fake news. É óbvio que agora, com a repercussão da internet, principalmente das redes sociais, e do WhatsApp especialmente, porque o Facebook já está aí há algum tempo, sim, a gente teve outras redes, não se falava tanto em fake news como agora. A repercussão das informações falsas mudaram totalmente. Sim. Na minha pesquisa, eu abordo muito essa questão do ponto de vista histórico. Se a gente for parar para pensar como que o público era visto desde os primeiros estudos comunicacionais dos Estados Unidos, não se tinha ainda um conceito de público enquanto sujeito que reagia criticamente ao que era passado. Falava-se muito no termo massa, mas esse termo massa, como que ele era visto? Era visto como um grupo de pessoas que não reagiam àquilo que a mídia lhe passava. E conforme foram se desenvolvendo outras pesquisas, foi vendo o quê? Que esse público existe dentro dessa massa diferentes pessoas que pensam, que têm influências diferentes, sejam sociológicas, sim, sejam psicológicas, que vão reagir de forma diferente àquilo que a mídia passa. Tá. Então, no caso das fake news, há vários tipos de público que reagem a elas. Então, tem aquele público que vai compartilhar uma informação falsa porque realmente não sabe. Mas há aquele público, que eu acredito que é um público perigoso, que não necessariamente não sabe que a informação é falsa, mas tem dúvidas. No entanto, ele compartilha, porque aquilo alimenta o que ele quer acreditar. Chegamos a um bom termo aqui, viu, Mariana? Sim. Eu queria até expandir um pouco mais. Há quem diga que essa notícia falsa não só se torna verdadeira, porque as pessoas acreditam nela e querem, sim, e propagam exatamente porque gostariam que aquela notícia fosse verdadeira. Sim. E em propagando, ela parece que ganha esse status de notícia verdadeira. Exatamente. Então, a gente fala-se muito, a mídia é culpada porque ela quer influenciar o público. Na verdade, é uma reciprocidade. Sim. Porque a mídia, ao longo de todos esses estudos comunicacionais, que é a pesquisa que eu desenvolvo, eu faço um estudo das teorias da comunicação do ponto de vista interdisciplinar, se entende o quê? Que com o tempo foi se percebendo cada vez mais como o público reage. Então, a mídia foi se aproximando do público. Ao mesmo tempo que ela oferece determinada informação, ela está oferecendo aquilo que ele também quer. Ela adentra o seu universo para poder produzir aquilo que ele quer ouvir. Sim. Então, esse poder das fake news é muito grande porque as pessoas compartilham aquilo que elas querem que seja verdade. Que elas acreditam, não é? Exatamente. Elas necessitam daquilo. Então, eu digo que o grande perigo não é nem a questão da elaboração da fake news em si, mas é o botão compartilhar, porque este é fatal. Uma vez que você compartilha determinada informação, a repercussão que essa informação pode ter é incontrolável,
por mais que depois saiam notícias desconstruindo tudo aquilo que foi feito, O estrago tá nunca terá a mesma repercussão. Então você pode destruir reputações de pessoas, de empresas, de uma forma que nunca mais será recuperado. Então isso é muito prejudicial. Tem-se até uma inversão de valores, porque aquilo que é mentira vira verdade. E tem casos que mesmo com provas concretas, a pessoa não acredita, o internauta, não, uma vez divulgado é aquilo que importa para mim. Então vai ignorar a prova concreta. Professor, caiu na rede é peixe? Infelizmente. Perdoe o trocadilho, mas... O trocadilho é extremamente pertinente. Caiu na rede é peixe. Então, infelizmente, a rede, uma vez a notícia colocada na rede, você não tem mais como controlar isso. É algo que nós dizíamos há um tempo atrás em relação a um texto. Por exemplo, eu sou professor universitário, então nós falávamos muito sobre a questão da literatura. Quando o escritor ele escreve um determinado livro, quando ele produz o objeto de arte, qualquer que seja esse objeto, a partir do momento que ele passa para o público, o objeto não lhe pertence mais. Sim. Ou seja, passa a ser do público. Domínio público. É domínio público. Então não tem como você voltar atrás. Sim. Então aquela ideia que se falou até pouco tempo, esqueçam o que eu escrevi. Não é possível você esquecer o que você escreveu. Porque você pode até fingir que esqueceu, mas a grande massa, usando o termo que a Mariana falou, é exatamente isso. A grande massa aceitou, sim, captou isso em livro. Agora, professor, a internet é para sempre. Os bancos de dados estão aí, os Big Data. E mais, por mais que a pessoa diga, esqueça o que eu falei, esqueça o que eu escrevi, sempre alguém vai buscar, e muitas vezes até fora do contexto, professor. Esse é o grande problema. Este é o grande problema que nós temos hoje. A questão toda que nós temos de lembrar é o seguinte, a questão da própria imagem. Vamos pensar na questão da imagem. A imagem, sempre nós temos de colocar na nossa cabeça que a imagem é sempre uma construção. A ideia que nós temos, e olha que nós já temos essa ideia há quase 2 séculos, com o advento da fotografia. Sim. Então, há 2 séculos, nós acreditamos que a fotografia é a cópia da realidade. E isso é algo que as pessoas não conseguem esquecer. Elas acreditam em tudo aquilo que elas veem. Sim. E não é algo tão simples, porque toda a imagem é uma construção. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, voltado em relação à literatura. Quando Dan Brown, ele publicou aquele livro de Cristo, como era o nome? Bom, do Leonardo da Vinci. Então, quando ele fala do Leonardo da Vinci, muitas pessoas acreditaram que aquela obra era verdadeira. O Código da Vinci, perfeito. Então, que o Código da Vinci era um livro histórico. Então, muitas pessoas falaram, olha, Jesus casou com Maria Madalena, nós tivemos isso, nós tivemos aquilo. Só que as pessoas se esqueceram de um detalhe, aquilo é uma obra de ficção. Então, uma fotografia que você coloca na rede, muitas vezes, é uma obra de ficção, porque é uma construção. E é um olhar, é um recorte muito particular. É aonde eu vou chegar, é um recorte. Aquilo não é a realidade. Então, se eu pego um recorte e coloco, por exemplo, usando a questão da rede, e jogo na rede, dizendo que aquele é o fato, isso é extremamente perigoso. E o mais perigoso ainda é quando eu pego a imagem fotográfica, no caso, e coloco com a palavra, com a legenda. É como eu digo para os pesquisadores lá do nosso laboratório. A partir do momento que a imagem é colocada junto com a palavra, nós somos obrigados a acreditar. E nós acreditamos piamente naquilo. Não importa se aquilo é verdade, é fato, ou se aquilo é uma mentira ou uma construção. Aquilo se torna a verdade. Que risco, hein, professor? Muito e extremamente perigoso. Mariana, sobre também esse aspecto que você falava de se acreditar na notícia falsa e propagá-la. Eu tomo um exemplo particular, quem participa de grupo sabe disso, que é o dia inteiro chegando notícias e muitas delas falsas. E eu, como jornalista, e para não propagar notícias falsas, dei notícia no grupo de que aquela notícia não tinha fundamento e que de folha
não é a Folha, é um blog, é um site e que não é, digamos, uma notícia que veio de um veículo tradicional. E falei isso com a pessoa que publicou. Falei e pedi para que ele retirasse aquela notícia ou colocasse uma menção que aquela notícia era falsa. Sim. E ele não fez. Porque quando ele faz isso, ele admite que não lê jornais, que não sabe de nada e que ele ia passar por, digamos assim, leigo. E para não dar essa sensação de leigo, ele falou, já está feito, como é que eu vou voltar atrás? Exatamente. Eu acho que muita gente tem esse sentimento, que propaga uma notícia falsa, achando que é uma coisa inocente, que não vai afetar ninguém, tudo bem, como não afetou a ele, mas que ele gostaria que aquela notícia fosse verdadeira, e aí ele passa adiante. Ou seja, parece que é uma coisa de brincadeira. Na verdade, a gente está reduzindo, infantilizando as pessoas, passando notícia falsa, achando que é brincadeira e tudo tem consequência, né? Tem uma grande questão, né, não só dos internautas, como do ser humano de modo geral. É a questão do eu estou certo, eu quero ter a razão. E o grande perigo, por exemplo, do Facebook, são as bolhas criadas. Essas últimas eleições deixou isso muito claro. Sim. Por quê? Porque quando eu posto, se eu sou de direita ou sou de esquerda, eu vou começar a curtir coisas daquilo que eu compactuo. Sim. Quando eu começo a curtir, o que vai aparecer na minha timeline? Coisas relacionadas àquilo que eu curto. Isso vai dar para muitos internautas a falsa ideia do que, bom, eu tenho razão, porque eu estou vendo muito mais informações ligadas à minha forma de pensar do que da oposição. Senhor da razão. Aí todo mundo me segue, curte, compartilha. Exatamente. Então isso começa a acontecer com todos. E a ânsia para divulgar essas informações, para mostrar que eu tenho razão, é tão grande que muitas vezes eu não vou olhar a fonte. A gente sempre vê matérias aí com dicas, né, como se combater as fake news, para olhar a veracidade, para ver quantas fontes foram entrevistadas, onde foi publicado, quando, a data também é muito importante. Publicação. Só que uma grande maioria, a gente nunca pode generalizar, mas há uma grande maioria que não se importa com essas informações. Não interessa, eu vejo pessoas, eu tenho contatos que publicam várias notícias e eu sempre vejo que a data da notícia é sempre de um período fora do contexto. Né? Então eu já vi até de popularidade de políticos, a pessoa quer defender determinado político e coloca lá uma pesquisa que saiu no final do ano passado, com uma popularidade alta. Vejam como a situação está, então a mídia está errada, porque ele está aí em alta, e ele não está em alta. Então assim... Ele nem está, né? Ele nem está, está em baixa. Então, tudo isso é muito perigoso, porque essa ânsia, né, como o exemplo que você citou, de querer estar certo o tempo todo, eu preciso provar para o outro que ele está errado, ela é muito prejudicial, porque ninguém acaba ouvindo ninguém, né, e aí sempre vai se publicar essas notícias e ninguém vai ouvir ninguém e vai ficar um lado contra o outro. Você falou do Facebook, da questão do algoritmo, isso também influencia, ou seja, quando você só dialoga com pessoas que pensam de maneira correlata, próximo ou igual, né, a você, isso também dificulta o contraditório. Você nunca ouve o contrário, você não assoma argumentos novos, quer dizer, você vai empobrecer a sua opinião. É isso? Exatamente, porque qual que é a ideia? A ideia é que os internautas vejam a notícia, seja uma notícia ligada ao pensamento que ele tem, seja ligada à oposição, que ele tem o pensamento crítico, o que está cada vez mais difícil. Primeiro porque nós somos bombardeados por todos os meios, WhatsApp, Facebook, TV, enfim, por todos os meios nós somos bombardeados de informação, de imagens, e a gente não consegue ter um tempo para poder filtrar essas informações. O que seria muito importante, questionar a veracidade delas. Inclusive as relações, até em família, às vezes, ficam em suspenso por causa dessa coisa de emitir opinião, né? Exatamente. O que mais se vê hoje é insulto, é injúria, né? As pessoas temem até, inclusive, colocar as suas opiniões para não serem depois alvo, né, de agressões. E a discussão, ela é saudável, ela precisa acontecer, só que ela não acontece. O que acontece nessas mídias é um ringue de boxe, porque ninguém ouve ninguém, chega a ofensas, não, mas eu tô certo, veja aqui. Então ninguém consegue entrar num diálogo, ninguém consegue entrar num consenso, não se tem mais essa criticidade. E muitos não têm porque não querem, eles querem ver aquilo e acabou. Eu me lembro de uma pesquisa que saiu em 2016 do Instituto Nacional da França, falando que 59% dos links compartilhados no Twitter não são nem clicados, ou seja, simplesmente um título.
A pessoa lê o título chama atenção, ela vai lá e compartilha aquilo. E às vezes ela não quer ler mesmo, ela quer mostrar que ela tá certa. Eu me lembro uma vez um site, eu não sei qual o nome, que falava justamente essa questão. Ele quis fazer uma brincadeira e colocou, não sei se vocês se lembram, que o Faustão tinha morrido. Aí colocou lá, morre, apresentador de TV. E o primeiro parágrafo, não sei se isso chegou a dar algum problema, mas o primeiro parágrafo falando todo sobre a morte do Faustão, e aí o segundo, o terceiro, eles começavam a desconstruir aquilo. E muita gente compartilhou essa mensagem. Por Sem quê? ler até o final. Porque a gente bate o olho, o que é mais interessante? É o título. Então acabou, eu vou compartilhar. Professor, sobre essa coisa de não ler a notícia no seu contexto e principalmente disseminar a manchete apenas. Aliás, isso também não é novo, né? Os jornais já faziam isso. As manchetes garrafais é que vendiam os jornais. Aliás, que estão em queda livre. Né? Pois é, professor. Faz toda a diferença isso. Agora, não dá para, numa chamada, comprar a notícia inteira. E muitas vezes, nas entrelinhas, é que a informação essencial está, né, professor? O engraçado é que você falou a questão de chamar, da própria chamada. E dessa própria questão da pessoa falar assim, nossa, eu não vou fazer, eu não vou passar, eu tenho vergonha de voltar atrás, eu não quero voltar, porque as pessoas vão achar que eu não sei. Mas a coisa tá ganhando uma tamanha amplitude que as pessoas não têm mais vergonha hoje. Ou seja, elas teriam vergonha de voltar nas suas ideias erradas, mas não tem vergonha daquilo que seria correto. Exatamente. Então, por exemplo, é a questão da própria notícias populares. Eu me lembro aquelas chamadas garrafais para vender. Eu me lembro muito do bebê diabo. Era uma coisa que não me sai da cabeça. Nasceu o bebê diabo, então as pessoas olhavam aquilo, não queriam nem saber o que tinha. Comprava o jornal e já punha embaixo do braço. Colocavam, exatamente. A ideia é a mesma, é comprar a ideia. Você compra a ideia, porque você não está comprando a notícia. Você compra a ideia. Você não quer saber se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Você compra. E aí vem a outra questão que a própria Mariana levantou, que é a questão de eu propago aquilo que me interessa ou aquilo em quem eu quero acreditar. Eu não vou transmitir aquilo que nós chamamos de fake news se não me interessa aquela notícia. Se a notícia vai contra as minhas aspirações, o que eu faço? Eu deleto. E automaticamente eu digo que aquilo é falso, mesmo podendo ser verdadeiro. Mas se aquela notícia me agrada, ou se aquela notícia ela tem a ver com aquilo em que eu acredito, pronto, aquilo eu passo adiante. Independe se é verdadeira ou não. Eu compro. Professor, eu queria que o senhor falasse daquela pesquisa que foi divulgada e entregue à nossa produção, do Cantar Mídia, né? De 2018, que constatou que essas mídias sociais são fontes, né, de notícias de menor confiança do público. 33% apenas. Como é que elas são mais, digamos assim, disseminadas? Se as pessoas sabem que é falsa, por que disseminam mais? Elas não têm acesso às notícias verdadeiras, aos fatos, por isso propagam o que cai na sua rede, o que cai no seu celular. Porque essas notícias falsas são mais fáceis de serem propagadas, professor? Porque, na realidade, tudo é uma construção. É aquilo que eu acredito. É o mundo com o que eu sonho. Eu sonho com aquilo que a notícia está dizendo. Eu quero acreditar naquilo. Eu quero que aquilo seja fato. Então, não me interessa que aquilo seja uma fantasia. Não me interessa que aquilo seja falso. Eu acredito de uma forma ou de outra que ao propagar aquilo, esse mundo da fantasia se torne real. Eu acho que isso, por exemplo, está muito claro na realidade brasileira hoje. Você falou agora das disputas em famílias a partir do Facebook. Isso ficou extremamente claro nas eleições de 2014 para presidente da República. Grupos, famílias inteiras, amigos se desfizeram por causa exatamente disso. Lá em 2014 ou em 2018? 2014 já. Que foi a eleição do segundo mandato, a reeleição da Dilma. Contra o Aécio. Exatamente. Começou toda essa celeuma a partir de lá. Eu tenho até um artigo que eu vou mostrando exatamente como a própria mídia aproveitou da situação para desconstruir naquele momento a presidente
Tanto que é uma coisa tão absurda que quando nós paramos para pensar, a Dilma, se não me falha a memória, no segundo ano, no terceiro ano do mandato dela, do primeiro mandato, ela chegou a ter 80% de aprovação. Naquele mesmo período, ela tinha mais aprovação do que o Lula. E de repente, por nós não acreditarmos, aí é que está, como você disse no início, não acreditarmos nas próprias redes sociais. Sim. E olha, o próprio Obama havia sido eleito devido às redes sociais. Só que nós não atentamos a esse poder midiático. Então o que acontece? A Dilma ela teve uma desconstrução tão acelerada que é uma coisa impressionante. Até agora as pessoas, eu acredito, que não caiu a ficha dessa desconstrução da Dilma. Tanto que você vê, por exemplo, um exemplo claro, o ex-presidente Lula está preso. A priori, segundo esses vazamentos que nós tivemos, ele é uma prisão totalmente legal. Mas ontem o STF votou pela manutenção da prisão. Eu falei, ué, a que ponto nós chegamos à construção? Ou seja, o Lula é um prisioneiro, é um criminoso e tem de ficar na cadeia. As pessoas bateram palmas, soltaram fogos na prisão dele e soltaram fogos na não concessão do habeas corpus. Sim. Poxa, qualquer um tem habeas corpus. Então você fala, a que ponto chegou a essa construção da realidade? Então nós queremos acreditar. Ah, bom, o Lula é ladrão. Manda o fake news. Manda a notícia. Olha lá porque o Lula é ladrão. Olha porque o Lula é ladrão. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma aberração que eu recebi de um padre. No final do ano passado, falando 2019. Um padre conhecido meu, que eu não posso nem falar que é amigo meu, ele mandou uma foto feliz 2019. Então, 201 e a mão do Lula, 2019. Colocaram a mão assim, porque ele não tem um dedo, ele não tem esse dedo. 2019. Eu falei, meu, isso é de uma grosseria. De uma grosseria, que seja culpado, que seja um bandido. Não precisa ser escrachado. Mas você não precisa fazer isso, desde que se prove. Sim. Mas não há provas, por exemplo. Mas a prova, eu não preciso de prova. Porque não adianta você chegar, por exemplo, ser um advogado e você na tribuna mostrar, olha, está acontecendo isso, provas e provas ou contraprovas. Sim. O magistrado fala, não, eu não aceito. Eu não aceito. Se houver fragilidade das provas, não se põe na cadeia. Por quê? Porque sempre o réu, a gente sempre dá o quê? O princípio da inocência. Exatamente, o princípio da inocência. Não há esse princípio. Por quê? Porque a mídia criou essa situação, as fake news criaram a situação, essa imagem, essa desconstrução da imagem foi feita com uma tamanha proporção que as pessoas se acham, ficam extasiadas em mandar para o outro, em propagar, mesmo tendo dúvidas. Sim. Como o próprio Delanhol falou isso Sim. no vazamento. Opa, eu tenho dúvidas. Não importa. A ideia, perdoe-me, só um minutinho, é aquela ideia que o próprio Hitler já falava lá atrás. Vamos repetir, vamos pegar um inimigo, nós temos de escolher um inimigo. Será o ministro da propaganda dele, exatamente, o Goebbels. Então você tem que pegar um inimigo e trabalhar em cima dele, destruir esse inimigo. Você some com tudo e você pega esse... Porque a mentira dita 1, 2, 3, 4, ela vai se tornar verdade. Então nós temos aí o exemplo do que os acontecimentos pós isso daí na Segunda Guerra Mundial. A quantidade de pessoas que morreram em decorrência dessa brincadeira, que nós podemos achar que as fake news são brincadeiras, mas não passam daquela brincadeira infantil que é o quê? Os telefones sem fios. Que a gente falava e um ia passando, chegava lá uma outra realidade completamente diferente da primeira que havia sido dita. Mariana, todo mundo diz que não tem tempo para nada, mas fica lendo essas fake news o dia inteiro, propagando. Acho que nunca se leu tanto e se escreveu também. Aliás, muitas vezes com um clique, né, com um toque, Sim. mandando textos gigantes, inclusive, viu, professor? Ninguém tem tempo de ler aquilo, quanto mais num celular, numa telinha pequena. Exatamente. Então pega-se aquilo e compartilha. Aliás, até, digamos, o Facebook ou mesmo
o Twitter, parece que tem algumas cautelas aí com relação à propagação para diminuir esse volume massivo, né, de propaganda por trás dessas fake news que acaba chegando de maneira planetária, né? Tem que levar em conta isso, né? Esse poder de atravessar oceanos, de dar a volta no mundo. É uma repercussão mundial, né? E o pessoal fala, não tenho tempo para nada, mas para ler as notícias, só que também nunca se leu tão divulgar, superficialmente, né? Exatamente, para divulgar, porque se divulga mais, como eu citei a pesquisa do Twitter, eu não leio, mas eu compartilho, porque aquilo está alimentando. E o que o professor comentou, a questão do efeito latente. Eu vou repetindo, até que aquela mentira se torne verdade. E a própria verdade leva a um questionamento. O presidente Bolsonaro, ele tem levantado essa questão de falar que o que está saindo nas mídias é tudo mentira. O que saiu aqui é tudo mentira. Então, quando isso não é favorável, né? Exatamente. Quando não é favorável, é mentira. Isso gera um grande problema. Porque assim, a gente sabe que as mídias têm os seus interesses, claro, não existe a gente fala na faculdade de jornalismo, né, imparcialidade, a imparcialidade total não existe. A partir do momento que o autor está escrevendo o texto, ou que o fotógrafo está registrando uma imagem, ele está colocando as impressões dele ali. Ele está colocando as intenções, pode ser editoriais, enfim, tem uma série de questões. Mas aí há o outro cuidado, porque ou se acredita em tudo, ou se discorda de tudo. Então, não é nem por um caminho, nem por outro. O caminho é justamente filtrar, avaliar o que realmente faz sentido, o que não faz sentido. Eu lembro de um caso que ainda não tinha tanta repercussão de fake news nas redes sociais, que foi há um tempo atrás, que a gente estudou muito na época na escola na faculdade de jornalismo, que é o caso da escola base. Sim, né? Não sei se vocês se virou lembram. Um case para jornalistas. Exatamente, virou um case para jornalistas, porque se acusaram, né, os proprietários da escola de abuso sexual e a forma como aquilo repercutiu, se não me engano, um dos proprietários já faleceu, tudo. Assim, foi tudo muito precipitado e todo mundo falando, todo mundo ofendendo. Então, alguém em algum momento ali parou para pensar, mas será? Essa é a grande questão. Às vezes tem essa, às vezes não, isso é muito frequente, essa ânsia pelo furo jornalístico, ela é muito grande. Então, quando explode uma notícia dessa, o desespero em ser o primeiro a reportar aquilo, e no caso de quem está do outro lado, de compartilhar aquilo, é tão grande que ninguém para pensar, mas será? Será que isso está acontecendo? Sim. E não só para o caso da escola base, tantos outros casos aí de acusações, sim, que deveriam correr, na minha opinião, fora dos holofotes da mídia, porque a partir do momento que você divulga algo que ainda não chegou no final do processo, e você já expande, todo mundo vai tomar o partido. Bem, eu vou deixar já algumas perguntas para o próximo bloco. Quem ganha e quem perde com as fake news, as causas e as consequências. O Em Discussão volta em instantes. Estamos de volta no programa Em Discussão, hoje falando de fake news, e eu pergunto ao professor sobre a questão das consequências da fake news. A gente está vendo no programa de hoje que o assunto não é novo, tem nome, né? Fake news, notícias falsas que sempre aconteceram, principalmente em épocas de eleição, não é, professor? A diferença é a propagação. A gente foi buscar aí na mídia notícias falsas e o interesse dos políticos em disseminar ou não essas notícias falsas. E eu peguei um artigo escrito pelo Vinícius Mota, secretário de redação da Folha, professor, olha que coisa. Diz que em 29 de março de 1890, Deodoro da Fonseca, né, o primeiro presidente da era republicana, né, o chefe do governo provisório à época, pôs-se a caçar fake news, professor. Ele mandou publicar o decreto 295, que sujeitava a julgamento militar por sedição todos aqueles que derem origem a falsas notícias e boatos alarmantes, dentro ou fora do país, ou que concorrem pela imprensa, por telegrama ou qualquer outro modo de pô-los em circulação. Professor, 1890, um presidente estava preocupado com notícias falsas, é claro, a gente tinha acabado de sair do Império, estava entrando numa república ainda muito nova, muito jovem, né? Muito fragilizada por aquela situação, mas o presidente mandou editar um decreto mandando até as penas militares quem publicasse uma notícia falsa. Imagina se hoje o presidente saísse atrás de notícias falsas.
É interessante nós pensarmos que, na realidade, se nós voltarmos um pouco mais, é muito anterior a isso. Eu vou dar um exemplo claro aqui, que é o pós-prensa de Gutenberg. Quando Gutenberg cria a prensa com tipos móveis, a disseminação de ideias e de ideais foi tamanha que houve... Por que a reforma religiosa alcançou uma amplitude tamanha dentro da Europa? Foi exatamente por meio dos Flugblätter, que é os panfletos. Os panfletos. O que eram os panfletos na realidade? Nós poderíamos dizer hoje, entre aspas, que também poderiam ser fake news. Porque eu pego uma notícia, não necessariamente aquela notícia pode ou não ser fato, ser verdadeira, e eu vou proliferando. Sem citar as fontes? Porque não havia. Sem botar nome, né? Quem fez, quem escreveu. Agora você imagine isso em pleno século XVI, quando você vê aquilo que eu comentei, uma imagem, juntamente com a palavra escrita, pronto, aquilo é fato. Não tem o que questionar. Então, agora imagine, como você falou, já que no próprio Brasil, um país a grande maioria analfabeta naquele momento, então era o boca a boca. Sim. Era o boca a boca. Então, vamos espalhar, porque o mais importante é eu chegar aonde eu quero chegar, ao poder muitas vezes, então não importa os meios. Professor, eu ainda recortando aqui uma notícia publicada no site do Estadão, assinada pelo Pedro Doria. Ele está falando da preocupação das empresas, né, de ponta, como o Google, né, com notícias falsas. Mas ele cita exatamente o que o senhor acabou de falar. Quando as democracias surgiram, a informação circulava, né, ali quando alguém falava e propagava isso para um pequeno número de pessoas. Algo era impresso, né, e aí acabava alcançando um público maior, né? Mas a digestão desse conteúdo era lento. Olha aí. No século XX, chegou o rádio e a TV, permitindo que uma pessoa pudesse falar para milhões, instantaneamente. O tempo das redes sociais muda esse jogo. Tínhamos modelos para pensar sobre a comunicação de um para muitos ou de um para um. Agora estamos perante uma conversa de muitos com muitos o tempo todo, de forma persistente. Quando todo mundo fala, como fica, professor? Não, então, nós temos... É um grande problema. É um grande problema. Porque, como você cita, a própria comunicação, a priori, a base da comunicação... Para que haja comunicação, nós precisamos de quê? 3 elementos fundamentais. Um emissor, sim, aquilo que nós chamamos de receptor, e a mensagem. E a mensagem. Acabou. Agora, nesse momento, nessa comunidade triádica, que a gente pode chamar aqui, sim, entre o receptor, o emissor, o receptor e a mensagem, pode haver aquilo que já, nessa pequena comunidade, pode haver ruído já. Sim. Porque eu posso falar alguma coisa para você e você falar, opa, você falou, opa, eu não falei isso. Houve ruído, houve falha na comunicação. Se entre 2 ou 3 pode haver essa falha, esse ruído, imagine numa rede extremamente heterogênea como nós temos, porque a ideia da homogeneidade não existe. Então eu não posso mandar a mesma notícia, a mesma informação para milhões, acreditando que esses milhões vão recebê-la da mesma forma. Sim. Então nós temos de ter aí há um problema... Aí precisa de cuidado, professor. Filtros. Exatamente. Porque, primeiro, isso é base do próprio marketing. Eu preciso saber o que você quer para que eu possa chegar de uma forma melhor a você. Então aí volta a própria questão do fake news. Por isso que uma das grandes sacadas da fake news via mídia hoje que nós temos é essa. É falar o que eu quero ouvir, falar o que aquela parcela da população quer ouvir. Isso basta. Independe se é fato ou não é fato. Isso vai fazer com que isso se torne o quê? É jogar uma fagulha na gasolina. Pronto, isso espalha. Agora, hoje é algo inimaginável. Sim. É inimaginável. Quando eu penso na grande revolução que foi a imprensa de Gutenberg, aquilo foi uma grande revolução. Nós não paramos para pensar nisso. Porque normalmente quando nós vemos o nosso tempo, a gente fala, não, o nosso tempo é o propagador de notícias, o nosso tempo é o grande propagador. Sempre foi assim, professor. Sempre foi. O que muda é a velocidade. Mas a velocidade, essa ideia da distância, do tempo,
é diferente também. Como você disse agora há pouco, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, você tinha de mastigar a informação. Os jornais normalmente eram semanais, os jornais eram mensais, como as revistas. Sim. Então você tinha todo um processo lento para você digerir aquela informação. A mesma coisa vale para a própria questão da imagem. Então, as imagens, há muitos anos atrás, por exemplo, no século XVI, XVII, elas eram para ser ruminadas. Sim. Então, o pintor, ele tinha todo um trabalho iconográfico para quê? Para colocar elementos, entre aspas, escondidos naquela obra, para que o leitor tivesse o prazer estético de poder descobrir e ter esse prazer efetivo. Sim. Agora, o que nós temos hoje, não. Tudo tem de ser na crista, tudo tem que ser automático, tem que ser extremamente rápido, só que nós não temos mais tempo algum para digerir. Então, o que acontece? Eu vejo a manchete, mando embora. Sim. Se aquela manchete me agrada, se aquela manchete tem a ver com meus interesses próprios, opa, eu vou compartilhar, independente de aquilo ser fato ou não ser fato. Mariana, ainda sobre essa notícia publicada no Jornal Estado de São Paulo, pelo Pedro Doria, ele está citando as políticas internas aí do Google e do YouTube, principalmente com relação ao ódio que é disseminado na rede. Eu lembro aqui que o que eles têm feito, na verdade, é apostar em remover o conteúdo radical, reduzir a recomendação de conteúdo fronteiriço, né, a esse radical, reconhecer as fontes com autoridade sobre cada tema e também, de alguma maneira, premiar, né, permitir que haja uma premiação, uma monetização para quem contribui para melhorar o ambiente, ou seja, afastando o ódio. De onde vem tanto ódio quando se fala de fake news, na sua visão, Mariana? Eu penso que nas redes sociais existe um muro, é uma espécie de proteção. Quando o internauta ele se expressa, diferente de quando ele está brigando com uma pessoa pessoalmente. Tá. Ali ele tem uma proteção, ele tem uma segurança. Então aqui eu posso... É uma invisibilidade também? Ele está atrás de um computador, de um celular, é isso? Ele não mostra o rosto dele. É como se fosse o trânsito, porque no trânsito as pessoas estão dentro do carro, ali elas brigam, elas xingam, né? Elas têm uma... Porque ali aflora. Da mesma forma que aflora ali, aflora também quando ela vai se expressar nas redes sociais. Porque ali ele mostra aquele seu eu mais impulsivo. Sim. Ele é tomado por... Eu acompanho muitas discussões que tem em redes sociais. Sentimentos primitivos, inclusive, né? E eu vejo como vai crescendo, do primeiro comentário até o décimo primeiro, como vai ganhando algo, vai tendo uma proporção que provavelmente não teria numa discussão pessoal. Até teria uma briga, algo, mas não parecido como acontece nas redes sociais. Agora, só uma coisinha, completando o que você está falando, que eu acho que é importantíssimo nós lembrarmos, é o seguinte: este ódio é um ódio que está presente em todos nós. Sim. Agora, simplesmente, com as próprias fake news, de modo especial, você criou-se a coragem de falar aquilo que não se falava. Sim. Então, exatamente devido a essa própria invisibilidade. Essa falsa invisibilidade. Porque é outra questão que é falsa. Porque as pessoas acham que elas estão protegidas neste muro que a Mariana falou. E pelo IP a gente sabe que a coisa não é tão simples assim. Então é uma falsa invisibilidade que você pode aflorar e depois você vem com aquelas desculpas, aquelas escusas. Pô, eu não quis dizer assim, eu não quis falar. Bom, mas você falou. Na realidade, naquele impulso é a questão da massa. Sim. Então você acredita, por exemplo, você isolado, você sozinho é uma pessoa. Se você estiver junto com a massa, com o grupo, você é outro. Vira uma turba Você até. vira exatamente o grupo. No grupo eu me sinto forte. Então, se eu tenho pessoas que compartilham essas ideias de ódio e eu acredito que eu estou protegido por esse grupo. E, na realidade, esse grupo não necessariamente ele existe. Esse grupo não necessariamente existe. Sim. Da mesma forma que essa própria proteção invisível deste muro também não existe. São todas criações, são recriações e aquilo que eu chamo nas minhas pesquisas de paramundo. Nós criamos um paramundo, nos alojamos neste paramundo e acreditamos que neste paramundo eu estou seguro. Indevassável ali, né? Sim. E o que é, na realidade, uma grande falsidade. É um grande devaneio. É um devaneio, posso até chamar aqui, é um devaneio romântico. Como aquela ideia dos castelos, eu estou protegido no meu castelo. Bom, tudo bem, mas o castelo cai um dia.
E é uma coisa interessante de pensar também, quando a gente olha todo o histórico comunicacional, primeiro se falava no conceito de massa, lá nas primeiras teorias comunicacionais, que era o grupo que não reagia a nada. E depois foi se desenvolvendo e foi enxergando o público, as singularidades do público. Mas isso não é algo linear, que foi se desenvolvendo e aquele conceito ficou esquecido. Porque hoje a gente olhando, né, como o professor comentou, nós observando essa reação do público que se sente protegido, que tem um comportamento semelhante, será que nós não estamos voltando para esse período da massa que agora reage ou não reage, mas vê o outro reagindo daquela forma comportamento e vai, de manada, comportamento todos de manada. naquela direção. Então Exatamente. isso é muito cíclico, varia muito, depende da informação divulgada, depende do que eu quero mostrar. Mas, Mariana, a quem interessa desdizer a mídia tradicional? Os jornais, as TVs, as rádios, porque o que se fala do poder dessas fake news é desdenhar a mídia tradicional, é não acreditar no que está escrito nos jornais e, de alguma maneira, propagar essa notícia. Ou seja, não fossem os problemas financeiros, econômicos desses grupos que estão aí, a queda vertiginosa de assinantes, de venda física dos jornais nessas plataformas, né? Hoje, no papel, vamos dizer assim, a quem interessa acabar com o jornalismo e propagar só notícia falsa. Cada um é o seu repórter e só propaga aquela notícia que lhe interessa, aquela informação, sem nenhuma checagem. A quem interessa acabar com o que seria a verdade, ou o fato, como diz o professor, e só propagar notícias falsas. Bom, é uma questão bem delicada, porque assim, primeiro, a questão que eu falei da criticidade. Sim. A gente tem que sempre olhar, seja o que for, ter esse olhar crítico. Na questão da mídia tradicional, claro, a gente não vai poder acreditar 100% no que ela diz, mas qual que é o papel da mídia? É ser crítica. Ela vai criticar o governo, quando for necessário, ela vai fazer as cobranças, ela vai criticar aquilo que precisa ser corrigido. E a partir do momento que eu sou o alvo daquilo que a mídia tradicional critica, óbvio, eu vou me sentir incomodado. Se eu tenho poder e eu posso ter o meu poder desestabilizado, é óbvio que eu vou fazer o quê? Eu vou querer ofender, eu vou querer tirar a credibilidade daquele veículo. Sim. E aí eu ofendo, eu falo, é fake news. Claro, não todos, obviamente, né, a gente não pode generalizar, mas eu vou falar, é fake news, não acredite nas mídias tradicionais. E aí a grande questão, porque nem tudo é verdade e nem tudo é mentira, mas a partir do momento que eu faço isso, eu estou invertendo os papéis. Porque não acredito em nada do que a mídia tradicional mais publicar, porque tudo é mentira. Elas querem... Ou é interesse, né? Exatamente. Ou é então, lobby. Se o internauta não tiver esse olhar crítico, há interesses que vão favorecer determinado lado político, óbvio, mas se o internauta não tiver esse olhar crítico, ou pior, ele não quer ter esse olhar crítico, ele vai seguir o que um político está pedindo, enfim, uma empresa, não vou acreditar neles porque eles estão simplesmente querendo ofender. O que está acontecendo hoje, né? Não se acredite em nada, os termos aí globolixo e vários outros termos a gente tem acompanhado. Por você falar em político, estamos numa casa de leis. Também a gente sabe que as fake news podem jogar na lama reputações. E tem feito isso nas eleições, próximo de eleições principalmente. Como também se calçar, se prevenir, não permitir que isso aconteça, porque mais do que a inocência de propagar uma notícia falsa, por trás pode ter uma empresa, pode ter milhares aí de robôs aumentando artificialmente as leituras e a propagação dessas mesmas notícias. Há como se defender disso também? Porque uma vez jogada na lama uma reputação, é difícil reconstruí-la, né? É a questão que eu falei, se perguntar sempre, será? Porque tem os dois lados, né? Da mesma forma que um político pode atacar a mídia, a gente sabe que sempre tem o lado inverso. Tem os políticos que já foram escolhidos pela mídia para serem o bode expiatório, para tem o professor já tinha citado a ex-presidente Dilma. Sim, então tem de tudo. Eu acho que o grande problema, assim como filtrar isso que está acontecendo, há como se questionar, né, e pensar, será que isso é verdade? Recorrer a outras fontes. Mas o grande problema é que há um grupo, a massa, que não quer fazer isso. Ela simplesmente fecha o olho, ela escolheu o seu lado, ela está dentro da bolha, e apareça a prova que for, eu não vou mais acreditar naquilo. Mas uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, você perguntou como acabar ou como evitar. Como evitar isso? Não adianta. Não há como acabar. A educação começa por aí.
Então nós temos a própria questão da educação. Eu acho que nós deveríamos ensinar os nossos professores a ler o mundo, a ler as imagens, a ensinar os alunos a ler o mundo e a ler as imagens. E quando eu digo imagem, eu digo tudo. Porque enquanto a educação não for prioridade, e a gente está vendo que a educação não é prioridade Mas no Brasil, não há um ponto de não retorno agora com as redes sociais, professor? Porque a gente não vai recuperar a educação em menos de 20 anos. Eu posso ser muito sincero, eu vou ser muito sincero. A situação hoje está caminhando vai ser algo insustentável. É impossível a gente conseguir bloquear isso. Porque, primeiro, a partir do momento que o governo quiser ou tentar fazer alguma coisa, vão dizer que o governo está censurando. Então, é algo extremamente perigoso. E as próprias redes, elas tentam, de uma forma ou de outra, tentam ou fingem que tentam, porque quando se falou da questão do WhatsApp na eleição passada para presidente da República, as mídias essas redes sociais não fizeram absolutamente nada. Acabou a eleição, vamos limitar o compartilhamento a 5 pessoas, por exemplo, que é o caso do Facebook. Pô, depois que aconteceu o caos, então é muito fácil você falar, ou você tenta minimizar, porque eles próprios não estavam acreditando, eu penso, na possibilidade dessa bolha explodir. Mas eu não consigo, realmente eu não consigo ver em pouco tempo uma mudança significativa nisso. A não ser pela questão da própria educação. Como nós sabemos que a educação está capenga... E todas essas fake news, essas bolhas geradas nas redes sociais, elas dividiram o país de tal forma, voltando ao caso do Moro, que o professor tinha citado. Não, eu percebi, vendo as discussões, quem já construiu a imagem do Moro como herói, acabou. A pessoa não consegue se dar o trabalho assim de analisar. De desconstruir. Não, pelo menos analisar, ver o que está acontecendo. Porque são informações sérias, esses vazamentos. Sim. Não, simplesmente vão. Não, eles dizem que isso é fake news. Sim. A questão toda é essa. O fato vira fake news. E a inverdade, a mentira, a construção vira fato. Ou ainda falam que os fins justificam os meios, enfim. Novamente a questão, eu preciso alimentar, eu construí uma imagem do Moro como herói. Então eu preciso alimentar isso, não interessa o outro lado. E seja quem for, eu construo a imagem de uma figura, eu não posso desconstruir. Isso não é cabível para mim. Mesmo que apareçam as provas... Professor, a gente já praticamente está caminhando para o encerramento da nossa conversa, mas eu queria também cotejar um artigo escrito recentemente por Rubens Figueiredo, falando que as redes sociais têm o poder monumental de espalhar notícias, viralizar piadinhas, destruir reputações, fazer brotar artistas que se transformam em fenômenos de audiência de uma hora para outra. Mas não são as principais formadoras de opinião na sociedade moderna, como alguns analistas apressados e superficiais apregou. Tendência é que percam espaço como produtoras de conteúdo num futuro próximo. Eu não sei se é uma visão, digamos assim, atenuada, mas parece que as redes sociais chegaram e vieram para ficar, professor. Não concordo. Não vão acabar com a TV, com o rádio, com o jornal. Como a TV não acabou com a rádio e a rádio não acabou com o jornal, vai ter espaço para todas. Mas elas, de alguma maneira, mudaram completamente as relações, professor. Eu não concordo plenamente com o que ele está falando. Eu acho que realmente eles vieram, chegaram, estão aí e vão ficar. É óbvio que haverá todo um processo, e foi muito rápido. Sim. E eu digo isso porque as pessoas que têm mais idade, elas não conseguiram ainda visualizar o alcance disso. Não entender esse fenômeno. Não entenderam que a coisa veio para ficar. Agora, dizer que eles não têm alcance, que eles não... Desculpe, você pega as subcelebridades, que antigamente se chamavam de subcelebridades. Subcelebridades. Pessoas do nada... chegam a ter 1 milhão, 2 milhões de seguidores e começam a induzir os outros a seguir tendências. Poxa, isso é um fenômeno extremamente sério. E é uma coisa que você não acaba de uma hora para outra e não foi construído de uma hora para outra. É todo um processo lento que veio ocorrendo já no final dos anos 90 e que está estourando de uma forma um tanto caótica neste momento agora, pela própria facilidade que nós temos com os smartphones. Sim. Agora, não se pode desprezar isso daí.
Não se pode desprezar isso daí. Eu digo isso porque, há alguns anos atrás, só para você ter uma ideia, quando eu dava aula em colégios, havia professores daquele momento que falavam o seguinte: eu não uso computador e nunca vou usar computador. Olha Como só. existem professores até hoje que dizem isso. Ou seja, eu não posso tampar o sol com a peneira. Sim. Mas o senhor deve conhecer gente também que não tem celular, abre mão, não usa mesmo, acha não que quer aquilo saber. É um absurdo. Eu dizia isso. Nos anos 90 eu falava, eu ser orelhão, lembra que eu tinha aqueles tijolões? Eu falei, eu nunca vou ser orelhão. Eu dizia isso na época, mas como que você consegue se fechar? Queimou a língua, professor. Queimei mesmo, ó. Não há como, você não pode. Ou você entra e aceita e analisa e tenta mostrar para o outro, ou senão, não. O grande problema, só para encerrar aqui, é isso, é fingir que a coisa não está acontecendo, como muitos estão fazendo ainda. Sim. Mariana, como jornalista, também lembrar que o jornalismo é coisa séria. A gente está tratando aqui, falando de fake news, mas sabe, desse profissional que tem responsabilidade de ligar as pontas, de construir pontes, né? Eu queria que você falasse um pouco também dessa consideração, dessa até desvalorização do jornalismo e dos jornalistas, quando qualquer um é capaz de produzir o seu conteúdo e colocar na rede. Sim, novamente eu volto a falar da questão das bolhas. As pessoas têm se informado mais pelas notícias, pelas fofocas do Facebook, do que pelas informações verídicas. Uma outra questão também, você estava falando das subcelebridades, que eu lembrei, que está virando um fenômeno agora, são os influenciadores digitais. Né? Então, assim, são pessoas, novamente não vou generalizar, mas assim, a pessoa tem um número elevadíssimo de seguidores. Ela vai comentar sobre um determinado assunto que às vezes ela não tem o domínio. E aquilo vai gerar uma repercussão muito maior do que um profissional sério que chega lá e comenta determinada informação, que tem um preparo, que produz uma matéria. Por quê? Pela imagem. Porque, novamente, a questão imagética. A influência, né, por isso o nome influenciador digital, vai ser muito maior. Então, às vezes ele pode falar algo ou por não ter domínio, ou até porque ele quer propagar algo mesmo, coloca uma fake news, que vai gerar uma repercussão muito maior. E se aparecer um profissional que vai desconstruir aquilo, ele vai ser ofendido, ele pode ser xingado pela repercussão que o outro gerou. Então, hoje, cada vez mais, e tudo é uma questão de adaptação também, né? Falando dessa questão das redes sociais, a gente vê hoje que as mídias, a TV não vai desaparecer, o rádio não vai desaparecer, está havendo uma adaptação, né? Os programas de TV tem, agora a maioria disponibiliza os episódios de seus programas até antes, na internet. né? Para quem é assinante, exatamente. Já então, se cria um outro tem mercado. Tem que haver essa comunicação. E vai expandir cada vez mais, não tem como retornar isso e nem deve, porque é um avanço, mas a grande questão é como usar. E o jornalismo vai ter que saber dialogar cada vez mais com tudo isso que está acontecendo. Porque se reinventar, né, Mariana? Exatamente. Professor, em um minuto, o que faltou dizer? Suas considerações finais. Não, a única coisa que eu queria dizer é que as pessoas precisam ter muito cuidado com aquilo que elas propagam, ter consciência, buscar fontes, para que ela própria não participe, muitas vezes, de uma hecatombe que pode acontecer e depois dar uma de Pilatos, lavar as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. E todos nós temos a ver vida com tem isso. consequências. Né? Exatamente. Tudo vai e volta, né? Esse é o grande problema. Muito obrigado, viu? Voltaremos ao tema, professor Jacques Brandão. Foi um prazer conversar com o senhor. Prazer é todo meu. Mariana Mascarenhas também. Volte mais vezes à TV Alesp. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por sua audiência. Lembrando que este programa você também acompanha pelo canal do YouTube da TV Alesp. Prazer, mais uma vez, em estar com você nesse Em Discussão. Até a próxima oportunidade. Vale a pena. Muito bom passar.